Glória a Deus. Tem alguém com pressa de ir embora? Não? Amém? Posso pregar? Na verdade, toda a mensagem, tudo que eu tinha preparado aqui, tudo já foi dito. Na verdade, eu nem precisava pregar. Porque, graças a Deus, Deus é presente neste lugar. Amém? Amém, amados? Tem jovem aí? Está muito silencioso. Tem jovem aí? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 5, 31 e 32. Aleluia, glória a Deus. Eu espero que os irmãos estejam bem acordados. Se você trabalhou hoje, se você está cansado, peça para o Senhor renovar suas forças, porque hoje vai ser especial. Eu creio em nome de Jesus, amém? Você também crê? Se você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Diga Espírito Santo. Fala comigo, Senhor, hoje de uma forma especial. Fala comigo hoje, Senhor, de uma forma especial. Como já foi dito aqui hoje, Espírito Santo, que o seu fogo venha descer neste lugar, incendiando, Senhor, o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Lucas 5, vamos estar lendo o 31 e o 32. E Jesus respondeu e disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que são enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos estar fazendo uma breve oração. Coloque a mão no teu coração, fale com o Senhor da sua maneira. Fale com o Senhor do seu jeito. Amém? Porque eu creio que o Senhor, quando a gente chega a Ele com o coração contrito e quebrantado, Ele ouve o nosso clamor. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, pela Tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu te peço neste momento, venha comigo, Pai querido e Pai amado, que as palavras que forem ditas aqui esta noite não saiam dos meus lábios, mas que saiam, Senhor, da Tua voz. É a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Assim como nós sabemos e conhecemos, Pai querido, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é viva, mais eficaz do que uma espada de dois gumes, que ela vai e não volta vazia. Por isso eu peço, Senhor, Espírito Santo, neste momento, que o Senhor venha estar preparando, Senhor, os corações, preparando, Senhor, arando essa terra, para que tudo que aqui for dito, Senhor, seja de semente boa, que caia em boa terra, Senhor, e que isso venha frutificar. Desde agora, Espírito Santo, eu te peço que tome a primazia de cada detalhe, Senhor. Cuida das crianças que estão na nossa linha, cuida das crianças que estão aqui, cuida dos jovens, dos adultos e de todos que estamos aqui, Senhor. Fala conosco de uma maneira especial esta noite, Senhor. Através da Tua palavra, que a Tua palavra possa trazer arrependimento ao nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, possa trazer vida, que a Tua palavra possa trazer paz, que a Tua palavra possa trazer o verdadeiro avivamento, Senhor, para as nossas vidas. É o que nós oramos neste momento, Senhor, e já te agradecemos e te pedimos também, Senhor, que o Senhor venha repreender todo o mal, todo espírito das trevas, Pai querido, que saiam deste lugar em nome de Jesus. Repreende, Pai querido, todo espírito perturbador, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que tapa, Senhor, os ouvidos dos teus servos para receber a Tua palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, seja audível aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento, por favor. Bom, como as horas se excedem, mas eu creio que quando o Senhor quer falar, se você veio realmente com o coração preparado para ouvir a voz de Deus, você não vai se incomodar nem com o teu irmão da direita, nem com o teu irmão da esquerda, nem com o que está à frente, nem com o que está atrás. Você vai somente pensar no Senhor. Você vai abrir o teu coração essa noite para receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, eu sempre gosto de trazer algo que o Senhor colocou no meu coração aqui para a igreja, algo que eu
passei, algo que eu vivi, não que a glória seja minha, não, o nome do Senhor Jesus é que tem que ser glorificado neste lugar. Porém, Ele usa as nossas vidas, Ele fala conosco, Ele usa os teus servos para que passem por aquilo que a gente tenha empatia, como a Pamela falou, né? E que a gente possa passar isso com amor, o amor de Deus para a igreja. Amém? Então, através do livro de Esdras, hoje eu quero falar sobre a nossa intimidade com Deus, o nosso altar. Como muitos sabem, e os que não conhecem a palavra de Deus, eu convido você depois a chegar na sua casa, a estudar, a ler o livro de Esdras, porque grandes ensinamentos traz esse livro para nós. Amém? Vamos lá, Esdras, do capítulo número 1, vamos ler do 1 ao 6, rapidinho. No primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, que andar peregrinando os homens do seu lugar, ajudarão com prata, com ouro, com fazenda e com gados. Fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que há em Jerusalém. Então levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem para edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com os objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com as coisas preciosas, fora tudo que voluntariamente lhe deu. Então aqui, começando a falar da reconstrução aqui, Esdras, ele foi enviado pelo rei Sírio para reconstruir o templo em Jerusalém. Por que o templo em Jerusalém estava destruído? Pelo pecado de Israel, todos pecaram com prostituição, com outros deuses, adoravam outros deuses. Então Deus, como castigo, como repreensão, Ele dá o poder para Nabucodonosor e faz com que Nabucodonosor entre em Israel e leve o povo cativo. Nós sabemos que quando o Velho Testamento fala do templo, ele fala do templo físico. Mas quando nós trazemos esse templo para os dias de hoje, o templo, diz a palavra de Deus, que o templo de Deus somos nós, amém? Nós somos o templo de Deus. Nós somos o sacrifício do altar. Então, toda vez que eu disser para você, jovem, falar para você o templo do Espírito Santo, quem é o templo do Espírito Santo? Sou eu e é você. Nós sabemos que o homem, ele é um ser tricotômico. Ele é corpo, alma e espírito, amém? Então, amém, igreja? Eu gosto de falar amém, me ajuda a pregar. Quando eu falar amém, vocês falam amém. Quando eu falar aleluia, vocês falam glória a Deus. Né? A Camila Barros que sempre fala isso, né? E quando eu falar glória a Deus, vocês falam aleluia. Combinado? Combinado? Amém, então. Então, Ageu, ele fala ali da segunda casa. Fala da primeira e da segunda casa. Espiritualmente falando, a primeira casa somos nós em Adão. A segunda casa somos nós em Cristo. E depois da queda do homem, a palavra mostra que o homem pecou no corpo, depois ele morreu na alma, pela vergonha ali, pelo pecado, e depois ele acabou morrendo no espírito, que foi a separação de Deus. Amém?
Só que na nossa nova vida em Cristo, isso se reverte. Cristo faz a obra do contrário da queda. Primeiro, o que ele vivifica é o nosso espírito vivificado. Estamos nós mortos, nossos deleitos justamente em Cristo, mas Cristo nos vivifica pelo Espírito primeiro. Depois a alma é transformada, na renovação da nossa mente. E, por fim, o corpo glorificado. Amém? É assim que funciona na nova aliança com Cristo. Conclusão: a queda começou no corpo e terminou no espírito. A restauração começa no espírito e termina com um corpo de glória. Deus não está apenas consertando aquilo que estava quebrado. Ele derribou e Ele quer reconstruir. Assim como Ele reconstruiu Israel, quando Ele repreendeu Israel, quando Ele castigou Israel, não era para a morte. Era pelo amor que Deus tinha por aquela nação. A nação que Deus escolheu, a nação que foi escolhida pelas mãos do próprio Deus. E nós, seres humanos, nos dias de hoje, sempre quando nós estamos doentes, nós apresentamos sintomas. Se nós estamos com gripe, nós vamos começar com tossindo, com febre e assim por diante. Então, na nossa vida espiritual, quando a nossa vida espiritual ela está enferma, é a mesma coisa. Quando a nossa intimidade com o Senhor ela está danificada, é a mesma coisa. E esses sintomas, eles se externam para fora. Por quê? Porque, em primeiro lugar, sempre a gente acha, eu estou ruim no meu corpo, aí a minha alma fica ruim, os meus sentimentos ficam ruins, por isso o meu espiritual está ruim. Mas não é. Porque o seu espiritual está ruim, a sua alma fica ruim e o seu corpo acaba perecendo por causa disso. Porque hoje, na nova aliança, é assim, é o espírito primeiro. Sempre foi o espírito primeiro. Só que a gente confunde. Se a gente coloca sempre o espírito em primeiro lugar, a gente coloca Deus em primeiro lugar, o espiritual em primeiro lugar, as outras coisas Deus vai acrescentando. E é assim que funciona. O problema disso é que nós confundimos e nós trocamos todas as coisas. A gente acha que a gente fazendo, Deus vai conceder. Não. Repara o teu altar, repara a tua vida espiritual e o resto o Senhor vai fazer. Amém? Então, e isso tudo acaba externando para fora. Externando, a gente acaba descontando nas pessoas, porque a gente acaba, como é que eu posso dizer? A gente acaba, aquilo que não está bom dentro de nós, a gente acaba externando e descontando nas outras pessoas aquilo que, na verdade, é o nosso interior que está ruim. O problema não são os outros, o problema é nós. A Denise pregou uma vez uma coisa e eu nunca mais vou esquecer. Quando você estiver perante Deus, você não vai dar conta. Deus vai chegar para você e vai falar bem assim, o que você fez com o que eu coloquei na sua mão? Deus não vai perguntar o que o outro fez, Ele vai perguntar o que você fez. O que você fez com o que eu coloquei na tua mão, o que você fez com a oportunidade que eu te dei, o que você fez. O que você falou, o que você julgou, o que você condenou, quais foram as suas obras, você vai dar conta de tudo aquilo. A pastora já falou, o Kate já falou, todo mundo já falou. E é tudo confirmação dessa palavra. Então não tem nada a ver com aquele que está lá fora. O que tem a ver é como que você vai reagir com aquilo que fazem para você. Ou como que você vai reagir com aquilo que acontece com você. Você sabe qual é o maior perigo de nós cristãos? É quando nós estamos certos. Quando nós estamos certos, aí entra a nossa justiça. A palavra de Deus, ela fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia.
O que é trapo de imundícia? É o que as mulheres usavam quando elas estavam menstruadas, desculpe a palavra. É o que os leprosos usavam para enrolar ali as suas chagas, as suas lepras. Isso que é para Deus a nossa justiça. Por isso, vamos tomar cuidado quando nós estamos certos. Porque para Deus, a gente tem que pensar o que Deus pensa daquela situação. O que Deus acha daquela situação? Você estando certo ou você estando errado, faça o que o Senhor quer que você faça. Não a justiça com o que você acha pelo qual Deus está presente. Amém? Então aí vem também os sintomas. O orgulho, a falta de perdão, a mentira. A gente começa a fazer coisas que desagradam a Deus. Ou sutilmente a gente começa a colocar o Espírito Santo de lado. Se tem um pecado pior na face dessa terra para nós, é deixar de lado o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça, amém? Então nós deixando o Espírito Santo de lado, nós deixando essa chama apagar, o que vai acontecer? Nós estamos desligando a oportunidade da nossa salvação. Nós estamos desligando a nossa oportunidade de estarmos com Deus. Nós estamos desligando a oportunidade, tudo aquilo, todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos dessa terra que o Senhor tem para nos dar, a gente acaba desligando por causa disso, por ser frio, por desprezar a presença do Espírito Santo. Amém? Os profetas também já tinham profetizado sobre a reconstrução do templo. Mas o Senhor, Ele é tão bom que Ele fala lá em Apocalipse, que olha aonde você caiu. Olha aonde você caiu. Arrepende-te e volta às boas obras. Gente, eu passei isso na pele. A palavra que ecoa hoje, a gente louvou hoje sobre altar, sobre sacrifício, a gente louvou que a chama não pode se apagar, amém? Mas o que ecoa hoje no meu coração, que a pastora falou, o verdadeiro avivamento, é título da mensagem, tá? O verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é através do arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Por isso a palavra ela é bem clara. Volta, olha lá, olha, como é que está a sua vida espiritual hoje? O diabo é sutil. Pode não estar acontecendo nada de ruim na sua vida. Mas aonde você tem gastado o seu tempo? Quer saber o que é mais importante na sua vida? Olhe em cada detalhe quanto de tempo você gasta com cada um deles. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, amém? Quanto de tempo nós gastamos e nós damos ao Senhor? Quanto? Quanto de tempo que a gente tira para meditar na palavra do Senhor, para jejuar, para orar? Conforme as coisas vão acontecendo, sabe o que a gente faz? A nossa alma ela fica aflita. Então, a nossa alma ela começa a pedir para a nossa carne coisas que nos agradem. E geralmente as coisas que agradam a carne não são as coisas de Deus. Eu estou estressada, não quero saber de nada, vou assistir uma série. Porque você só fica lá olhando, assistindo. E a gente vai indo, hoje você não ora, depois você para de jejuar. Amados, estou falando, aqui, por mim. Por mim. Aí você vai indo, você vai vendo, você para de jejuar, você para de orar, você para de buscar a presença de Deus. E você até escuta o Espírito Santo falando, vem filha, se coloca na minha presença mais uma vez. Vem filha, se coloca na minha presença de novo. Ai não, mas eu não estou com cabeça porque aquele fulano me falou isso, porque aquele fulano me falou aquilo. Eu quero é ficar de boa.
Eu quero é ficar de boa, não quero saber. Aí eu começo a fazer as coisas que alegram a minha carne e não que alegram a Deus. E o que acaba acontecendo com isso tudo? A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela vai se apagando. Deus, Ele... Mas glória a Deus que Ele manda a sua palavra. Glória a Deus que Ele manda a sua palavra. Por isso Ele mandou hoje. Ai, de novo, irmã Mary, você vai pregar sobre reconstrução. De novo, amados. De novo. Se Deus está mandando de novo, é porque a gente necessita de ouvir essa palavra. A gente olha aqui essa passagem de Esdras e Neemias. É a nossa vida aqui. É a nossa vida espiritual aqui. Ora a gente está bem, ora a gente está mal. Ora a gente começa a fazer reconstrução de novo. A gente começa a andar com Deus de novo. De repente tudo começa a desabar. A gente desanima. A gente para de buscar essa reconstrução. A gente para de buscar isso. Diz a palavra de Deus que o amor esfriaria. A gente para de servir a Deus como era para a gente servir de verdade. A gente para de buscar a presença de Deus. Por quê? Porque aconteceram várias coisas. E a obra é parada. E a obra é parada. Mas Jeremias profetizou que eles ficariam de castigo na Babilônia durante 70 anos. Daniel, presta atenção isso, jovem. Daniel foi levado cativo à Babilônia. Ficou na Babilônia 70 anos, junto com o povo de Judá, junto com o povo de Israel. Ele foi levado, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Mesmo na Babilônia, ele meditava na palavra do Senhor. Mesmo na Babilônia, ele cria naquilo que o profeta Jeremias profetizou. Mesmo estando na Babilônia, ele orava 3 vezes por dia, voltado à janela para Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Chegou o tempo. Chegou o tempo dos 70 anos. Ele leu ali no profeta Jeremias o que Isaías também tinha profetizado sobre Ciro. O rei da Pérsia, um rei ímpio, um rei que não acreditava no Senhor. Ele deu um decreto para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Então, quando chegou o tempo da profecia se cumprir, Daniel estava preparado. Porque ele disse assim, eu li que o tempo chegou. E o que ele fez? Ele se pôs a orar, ele se pôs a jejuar, ele se pôs a pedir perdão, e ele não tinha. Por que pedir perdão? Não que ele não tivesse do que pedir perdão, mas quando ele recebeu a revelação do Senhor, quando ele leu a palavra, ele foi buscar o Senhor, o significado da revelação. E quando ele buscou, ele jejuou, ele orou. E sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Nós que estamos aqui, nós não somos mais santos, não. Os nossos pecados só são diferentes. Só são diferentes. Perdoa-nos. O Kate falou agora há pouco aqui, sempre a culpa é do outro. Não, está acontecendo isso, nós estamos esfriando, eu estou de mal com tal pessoa. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Esdras, quando ele foi orar, ele disse, Senhor, perdoa-nos. Nos perdoa. É isso que o Senhor quer essa noite. Um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Aqui a palavra disse. Oh, aleluia.
Aleluia. No capítulo 1 de Esdras fala que levantou o rei Ciro. Tudo que Isaías tinha profetizado, Isaías já nem estava mais ali. Mas a profecia se cumpriu. O que Deus prometeu, amado, toda a profecia dessa palavra vai se cumprir. O tempo chegou. É tempo de voltar para Jerusalém. Imagina, Daniel, ele viu que o tempo tinha chegado. Imagina um falando para o outro e o Ciro dá o decreto ali. E ele fala assim, decreto, todos os que são do Senhor, voltem para Jerusalém e reconstruam o templo. Reconstrua o templo. É isso que o Senhor está falando para nós essa noite. Volte para Jerusalém e reconstrua o templo. Porque o tempo é chegado. Imagina um pai falando para o filho, filho, chegou a hora, nós vamos voltar para Jerusalém. Será que nós falamos com essa alegria? Será que nós falamos com essa alegria para os nossos filhos? Filhos, Jesus vai voltar. E nós voltaremos para Jerusalém celestial. Nós voltaremos. E essa palavra, ela é viva. Ela é viva. Passam-se anos, passam-se profetas, passam-se gerações e gerações. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Amém? Outra coisa muito importante. Quando, em Esdras 7-11, e também Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa de seus deuses. Quando ele falou para o povo voltar para Jerusalém e reconstruir, a primeira coisa que ele fez foi: peguem os utensílios da casa de Deus e levem com vocês. A restauração dos utensílios. Nós, como templo do Senhor, esses utensílios para louvor da glória de Deus, para o culto a Deus, eles têm que ser restaurados. Quais os utensílios que Deus te deu, que é da casa do Senhor, que é desse templo que você tem deixado para trás? Quais desses utensílios que Deus te deu, para a glória dele, você tem colocado na mão de outros deuses? Os utensílios precisam voltar para que a adoração possa voltar. Os utensílios da casa do Senhor. Eles devolveram os utensílios. Prestem bem atenção nisso, jovens. Os utensílios da casa do Senhor tiveram que voltar. Quais os utensílios que nós temos colocado na mão de Satanás? Quais os utensílios que é da casa do Senhor, que é para a honra e glória do nome do Senhor, a gente tem usado? Para a nossa glória, muitas das vezes. Ou a gente tem usado por rebeldia. Ou a gente tem deixado na casa de outros deuses. Ou a gente tem deixado esses utensílios na mão de Satanás. Presta atenção, igreja. Presta atenção, jovem. A palavra não vem em vão. Eu creio que não somente com o jovem, mas todos nós estamos precisando dessa palavra. Todos nós. A palavra sempre passa primeiro pela gente. Isso já é até estranho eu falar, né? Todo mundo sabe disso. A palavra passa pelo profeta primeiro. Quais os utensílios? Deus me levou no pó. Para que eu olhasse para dentro de mim e visse aonde que eu coloquei os utensílios da casa do Senhor. Aonde que eu coloquei os utensílios de adoração ao Senhor. Os utensílios eram consagrados. Os utensílios eram consagrados. Por isso, esses utensílios, eles precisam voltar. E você precisa restaurar, você precisa santificar esses utensílios mais uma vez. Amém? Qual o perigo dos utensílios da casa de Deus estarem com outros deuses? Aleluia. O que que isso acontece hoje? Nós oramos pouco.
porque confiamos em nós mesmos. Usamos dom sem santidade. Servimos na igreja sem o nosso altar pessoal estar restaurado. Falamos de Deus sem comunhão com Deus. Por isso a gente necessita dessa noite arrependimento. E os utensílios têm que voltar. Não adianta pegar esses utensílios também e deixarem eles guardados. Você tem que pegar esses utensílios e trazer de volta a adoração. Amém? E nessa reconstrução teve o quê? Impedimento. Quantos impedimentos tem feito com que a gente pare com essa reconstrução? Quantos impedimentos tem feito com que a gente pare de buscar o Senhor? Quantos impedimentos têm acontecido para que a gente pare de buscar o Senhor? Sabe, o impedimento acontece, a gente para, e a gente não tem força, ou a gente fica, parece que com a nossa mente cauterizada. A gente para, a gente não tem força de voltar. E cada vez mais a gente vai indo cada vez mais para um abismo. E às vezes esse abismo não tem volta. Não tem volta esse abismo. Amém? Nós estamos preparados? Quando o Senhor nos chamar, será que nós vamos fazer como quem? Como Vasti? Vasti era a esposa do rei. Só que quando o rei mandou chamar Vasti, sabe o que ela falou? Não, eu não vou porque eu tenho os meus próprios compromissos. Cuidado, jovem. Quando você troca estar na presença de Deus, estar na presença do rei, para estar com os seus próprios compromissos. Eu falo da nossa área pessoal. Pessoal. A obra da igreja é expandir o reino de Deus. Mas a obra de Deus somos nós. Amém? Para que esse reino ele possa se expandir, a obra de Deus somos nós. E aqui no meio desse impedimento todo, aí acontece também a história de Esther. Esther também morava lá. Esther também estava lá. Graças como é que fala? A postura de Esther que Esther tomou, não dá para ler porque não tem como, mas graças à postura que Esther tomou relacionado ao povo de Jerusalém, essa reconstrução pôde ser concluída. Porque senão todos os judeus, todo o povo de Israel, ele seria aniquilado. Ele seria todo morto. Por quê? Porque o inimigo se levantou. É isso que o inimigo quer, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a tua fé, ele quer te desanimar. Na verdade, ele não quer te matar. Ele só quer te desanimar. Por quê? Te desanimando, a adoração acaba. Ele só quer isso, te desanimar. E é o que mais tem pegado nós. É o desânimo. É o desânimo. Eu estou cansada. Eu estou com problema, estou cheio de problema. E o desânimo, ele vai batendo e a gente para de ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Quando eu falo que nós somos o templo, o Espírito Santo habita dentro deste templo. Habita aqui dentro de mim, habita aqui dentro de você. E quando a gente para de ter essa intimidade com Deus, sabe qual que é o resultado de intimidade? Alguém sabe me dizer qual é o resultado de intimidade? A pessoa que ela tem intimidade, ela tem que gerar. A palavra de Deus fala, conheceu. Quando a palavra de Deus fala, Isaac conheceu Rebeca,
José não conheceu Maria, fala da relação de um homem e de uma mulher, da relação de um homem e uma mulher, de uma esposa, do marido e de uma esposa, e ali se gerava um filho. É a mesma relação espiritualmente falando. Cristo e a igreja é a esposa, a igreja é a noiva. Se nós não tivermos intimidade com o nosso esposo, que é Jesus, nós vamos gerar. Nós vamos gerar. E se nós não estamos gerando, é porque a nossa intimidade, a nossa vida espiritual, está enferma. Eu não digo para você gerar, aparecer, fazer isso. Não, eu digo na sua intimidade com o Senhor. Viver uma vida cristã, viver uma vida santificada. Colocar Deus em primeiro lugar. É difícil. Mas esses dias eu escutei algo muito interessante. Deus quer o primeiro pedaço do bolo. A fatia é pequena. Deus não quer o bolo, que é grande. Não, Ele quer só o primeiro pedaço. A primazia tem que ser dEle. Quando nós damos a primazia a Ele, abrimos o nosso coração, Senhor, vem e faz no meu coração o que lhe apraz. É dolorido, dói, mas tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. A gente tem que jogar o nosso orgulho de lado. A gente tem que perdoar, a gente tem que amar, a gente tem que viver conforme Cristo quer que a gente viva. É fácil, igreja? Não. Mas o começo deixe Deus restaurar o teu altar. Deixe Deus restaurar o teu altar. Aí diz ali que quando o templo já estava concluído, quando o templo foi impedido de ser construído, o povo desanimou e começou a cuidar da sua própria casa. O que seria isso? São os prazeres, coisa fora do nosso templo, habitação do Espírito Santo. Começaram a cuidar de outras coisas, começaram a cuidar dos seus próprios interesses. O que a nossa carne quer? Quer prazer, quer dinheiro, quer diversão. Pararam de cuidar do templo da casa que realmente precisava ser reconstruída. Aí Deus levanta profetas. Deus levanta profeta para repreender, mas Deus também levanta profeta para animar. Para restaurar a fé do povo. Fala, não, reconstrói. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque quando nós estamos em Cristo, a glória do Senhor vai invadir o nosso coração. Nós temos que queimar essa noite pela presença do Senhor. Nós temos que dar o nosso altar ao Senhor. Eu estava falando para os jovens que estavam aqui agora há pouco. Jovens, vocês louvam e não sabem o que vocês louvam. Você vai louvar, vai procurar entender o que você está louvando. Fala que o fogo arderá sobre o altar. Sabe quem que acendeu esse fogo? Do altar de sacrifício? Foi o próprio Deus que acendeu esse fogo. E aquele fogo, ele não podia se apagar. Para a nossa vida de hoje, Deus acendeu esse fogo em nós. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. Mas a chama, quem tem que manter acesa, somos nós. Essa chama, ela não pode se apagar. Essa chama, ela tem que continuar. E para que o fogo queime, para que venha o avivamento, para que Deus desça com sua glória, isso precisa de arrependimento. Depois o templo estava reconstruído. Então Esdras foi enviado a Jerusalém para que lesse a palavra do Senhor. Quando eles começaram a ler, quando ele começou a ler, o povo chorava. Porque a palavra estava sendo dita. Quantas das vezes a palavra do Senhor está sendo dita e nós não estamos nem aí? Nós não estamos nem aí, não. Mas o povo se arrependia, falava, a palavra queimava no coração deles. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que traz salvação, é a palavra que sai da boca do próprio Deus. Nós não estamos aqui dando um show, nós não estamos aqui para falar coisas ao vento, nós estamos aqui trazendo a palavra.
E a palavra para nós essa noite é arrependimento. Arrependimento. Sabe que ali, indo mais para frente, ali fala que até os sacerdotes tinham pecado. Casaram com outras mulheres. Mas quando Esdras lia a palavra, o coração deles queimava, eles se arrependiam e eles diziam, sim, nós voltaremos atrás. Sabe o que eles decidiram? Eles casaram com mulheres que não eram para eles casar. Eles casaram com mulheres que adoravam outros deuses e a lei de Moisés dizia que eles não podiam fazer isso. Imagina, eles se casaram na Babilônia. Se casaram em Jerusalém com outras mulheres. Pensa. E Deus fala, vocês têm que largar essas mulheres. Já tinham constituído família, já tinham filhos. Você faria isso para obedecer à voz de Deus? Ou o contrário? Ou o contrário, você permaneceria para obedecer à voz de Deus? Nosso casamento, quando foi destruído, eu e o Kate, mas por obediência a Deus, nós continuamos. E hoje, para a glória de Deus, nosso casamento foi restaurado. Será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Jesus, ele fala, aquele que ama seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Infelizmente, amados, eu digo nós, porque como eu sou a primeira, a mais pecadora de todos aqui de vocês, eu posso dizer assim. Nós não cumprimos a palavra. Nós não obedecemos ao Senhor. Nós somos muitos de nós somos crentes de fachada. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, que hoje Ele traz a tua palavra. Ele disse assim, pode estar tudo quebrado, porque Ele que deu ordem. Foi Ele que deu ordem, foi Ele que deixou, foi Ele que falou, eu farei. Eu deixarei vocês 70 anos no cativeiro. E você olhava para Jerusalém, estava tudo destruído, tudo queimado. Tudo queimado, tudo destruído. Hoje a nossa vida pode estar toda queimada, toda destruída. Eu digo assim, as coisas podem até estar boas, mas será que o altar, o templo, você é templo, será que realmente você não está em ruínas? Será que nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo? Será que nós estamos deixando o Senhor edificar nossa casa? Será que o sacrifício pago lá naquela cruz, será que ele tem entrado todo mês a gente ceia? Mas, graças a Deus, Deus é misericordioso. Pode estar tudo destruído. Mas Deus, Ele ainda vem com sua palavra e Ele quer trazer restauração. Porque Deus, Ele não desiste de nenhum de nós. Nós podemos estar fracos, nós podemos ter pecado com o Senhor. Nós podemos ter largado a presença do Senhor. Nós podemos ter não obedecido ao Senhor. Nós podemos ter feito grandes pecados. Mas o Senhor perdoa. Porque Ele não veio para os sãos, mas sim para os pecadores. Jovem, se você caiu, ainda tem chance para você. Adulto, se você caiu, se o seu altar está quebrado, se a tua comunhão com Deus já não é mais a mesma, ainda tem chance para você. Quem nós somos? Será que nós somos os Esdras e os Neemias dessa geração? Ou será que nós somos os Sanbalates e Tobias? Não coloque impedimento. Não coloque impedimento. Quem coloca impedimento para você ser salvo é você mesmo. Você tem um lugar onde você pode congregar, onde você pode ouvir a palavra de Deus. Você tem homens e mulheres de Deus que podem te aconselhar. Ai, eu pequei, Espírito Santo, mas eu quero voltar ao primeiro amor. Olha as tuas obras e volta às primeiras obras. E quais são as primeiras obras? É o nosso primeiro amor.
É o nosso primeiro amor que a gente deixou. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Que a gente possa voltar. Voltar à presença de Deus. Deixar o Senhor reconstruir esse altar. Trazer os utensílios de volta. Os utensílios da adoração. Eles pegavam a brasa ali do altar, aquele altar, aquela chama que não se apagava, e eles levavam lá no incensário. Eles levavam lá no incensário, o incensário queimava e subia o cheiro do incenso suave. O que isso significa para os dias de hoje? A adoração. A nossa adoração, ela tem que subir a Deus nas suas narinas como um cheiro suave, não como fogo estranho. Os filhos de Arão, eles foram mortos porque eles acenderam a chama com fogo estranho. Com fogo estranho. Coloque-se de pé, igreja. Eu sei que às vezes o Senhor fala com um de uma maneira, às vezes o Senhor fala com outro de outra maneira. Mas se tem algum ponto que eu sei que o Senhor fala com todos nós, é que não existe santo aqui neste lugar. Não existe ninguém que não peque, não existe ninguém que seja 100% santo. O único que foi santo foi Jesus. O único que foi perfeito foi Jesus. E Ele derramou o sangue dele lá naquela cruz, para que eu e você hoje pudéssemos estar na presença de Deus. Pudéssemos nos colocar na presença de Deus. O véu foi rasgado, você não tem mais o porquê não estar na presença de Deus. Basta você abrir o seu coração, basta você deixar Ele transformar. Basta você, a palavra de Deus diz, confessai as vossas culpas uns para os outros, para que vós sejais perdoados. Arrependimento, amados. Arrependimento. A palavra ela foi lançada